Fala galera, vim aqui hoje falar sobre o assunto que está todo mundo esperando para falar: massas. A história da massa começou na antiga Grécia, na parte sul da Itália, que na época era chamada Megali Hellas. Mas a pasta já existia na Etrúria, região norte de Roma, e era chamada de leganon, que é o mais perto que a gente tem da lasanha. E os gregos chamavam de macaria, deu fim ao macaroni, do verbo macare, que significa prensar, apertar, dobrar. E os dois significavam the happy food, que é a comida que faz a gente feliz. Na Itália, a pasta era seca e não fresca, porque eles usavam um trigo vindo da África, que não era o trigo durum que a gente usa hoje em dia. Ele não era elástico e ele não durava, ele quebrava. Por isso, eles começaram a secar as pastas. Hoje em dia existem mais de 300 tipos de massas e mais de 1000 nomes de massas. Então vamos pro vídeo. Mas antes de começar, eu queria que vocês apertassem nesse botãozinho aqui, ó, que se chama curtir. E aproveita e já se inscreve no canal. Com isso, eu vou conseguir cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês. Os italianos separam as massas em diversos grupos: seco, fresco, curto, longo e as massas pequenininhas. Mas eles bagunçam tudo. A massa fresca vira seca. Então, hoje em dia, eu vou falar de dois tipos apenas: as curtas e as longas. As massas curtas, elas têm mais semolina, menos farinha e a maioria delas não vai ovos nenhum. Quando eu fazia no restaurante, eu colocava um pouquinho de farinha e eu colocava um pouquinho de vinho branco também. E as mais comuns, todo mundo já conhece: penne, fusilli, nhoque, farfalle, mas não é disso que eu quero falar hoje. E as massas longas, elas não levam semolina, elas são feitas à base de farinha durum e gemas de ovos. E eu vou começar pela minha favorita, que é o rigatoni, que essa massa é parecida com a penne, só que ela é um pouco mais aberta e é um pouco mais grossa. Ela segura muito o molho e é característico usar ela com linguiças ou com carne de porco ou com gianduia. A segunda massa é a strozzaprete, que significa literalmente estrangulando o padre. Agora, eu não sei o porquê do nome, mas é essa massinha enroladinha que é maravilhosa com frutos do mar, normalmente é servida com polvo ou com lula. A terceira é o nhoque. Todo mundo conhece nhoque, mas quando a gente passa o nhoque nessa madeirinha, ele se chama nhoque sardi e ele é um pouco mais característico na língua por causa dessa textura. Então ele é mais saboroso e retém um pouco mais de molho do que o nhoque, além de ser um pouquinho mais seco. Então não é pesado como o nhoque maçudo, porque ele não é feito do mesmo jeito, tá bom? Essa aqui é uma delícia. A próxima massa que eu queria falar é o orecchiette, que quando eu estava no Brasil era uma massa que não era muito bem vista, ela é uma massa muito simples. Mas depois que eu comecei a trabalhar com italianos, eu percebi que é uma massa que é muito rica e eles adoram usar. É uma massa muito simples, ela é só amassada assim com a ponta do dedão e ela é muito característica também em servir com frutos do mar ou em molhos leves. Então é uma massa mais pro verão, uma massa que dá para servir com parmesão, ou com atum, ou com salmão, uma coisa mais refrescante pro verão. E a última massa curta, que essa não é uma massa curta, ela é considerada uma massa pequena, daquelas tipo risone, que mistura nos molhos e caldos, é o fregola. Fregola é muito, muito saboroso. E ele lembra o cuscuz marroquino. Ele é literalmente uma bolinha que lembra o cuscuz ou o risoto e ele é muito característico para ser servido com mexilhões. E para mim, depois do rigatoni, é a melhor massa que existe. O trigo durum, ela é chamada farinha 00, que é a farinha de padeiro que é conhecida no mundo todo. Por causa do ovo e do trigo, elas têm mais elasticidade e são feitas para comerem frescas, mesmo que a gente coma elas secas. E aí, falando de massas longas agora, todo mundo conhece linguine, espaguete, pappardelle. Eu não tô aqui para falar dessas massas. Vamos lá. Chegando nas massas longas, a gente vai falar primeiro sobre o mafaldini ou redinete, que é a massa da Regina. O mafaldini é uma massa muito longa, eles chegam a fazer massas de 1 metro e ela é uma massa muito pesada, só que ela segura todo o molho naquelas bordinhas. Então é muito normal servir ela com ragu. A próxima é o bucatini, que é esse espaguete bem grosso com um buraco no meio.
lembra um canudo de massa. Então, para quem sonha aí quando criança em ter um canudo de massa. É uma massa muito característica do cacio e pepe na Itália e também por molhos leves. Então, eu peguei assim, alho e óleo ou scarlet, que é simplesmente vongole com um pouquinho de vinho branco. Então, coisas bem básicas e leves, porque a massa ela já é muito pesada. Ela é também chamada de spaghetti alla chitarra. E aí nós temos o capelli d'angelo, que é o cabelinho de anjo. Quando eu estava no Brasil, eu não considerava essa uma massa boa, eu sempre deixava ela de lado. Mas chegando na Austrália, eu de novo vi que é uma massa de verão, por isso que a gente não utiliza. No sul do Brasil, a gente costuma utilizar coisas muito pesadas, porque o inverno é muito rigoroso e a gente tem um molho mais pesado. Essa é uma massa de verão, por isso que não é tão utilizada. E a última massa de hoje é o maltagliati, que significa cortado de qualquer jeito, ou seja, não tem desculpa para não fazer massa top. Ou seja, essa massa aqui, tudo que sobra na cozinha, todas as aparas de massas, a gente corta e faz um prato novo no especial. E se você gostou desse vídeo, já clica no curtir, se inscreve no canal, que vai ter muito mais por aqui. Valeu!